uma palavra nesse culto de missões. Irmãos, abram suas Bíblias. É lá em Evangelho de João, capítulo 3. Eu fiz esse versículo, eu li esse texto na leitura introdutória, mas eu só vou ficar com o versículo 16. Já conhece, é conhecido por todos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Nós fizemos a leitura introdutória nele. Todos acharam? Amém. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tome o seu assento em nome de Jesus. Estamos num culto de missões, então é bom falar da maior missão, né? E o tema que eu encontrei para esse texto é o amor inexplicável de Deus. Meus irmãos, João 3,16, podemos dizer que é o texto áureo da Bíblia. Ou seja, é o texto mais conhecido da palavra de Deus. Ele resume o plano da salvação para a humanidade em poucas palavras. Você pode evangelizar qualquer pessoa somente usando esse versículo de João 3,16. Talvez você não precisa nem saber a Bíblia toda, mas só você sabendo esse versículo, você consegue evangelizar uma pessoa, né? E praticamente ele é o resumo de todo o Evangelho. Nele você encontra o maior ser, que é Deus, o maior sentimento, que é o amor, a maior inclusão, o maior ato de amor, o maior de todos os sacrifícios, o maior livramento, a maior missão, a maior promessa, só em João 3,16. E esse versículo ele está inserido ali na conversa que Jesus ele teve com Nicodemos, mestre da lei, né? João Lemos, a gente não sabia se ele era tão mestre assim, porque Jesus faz umas perguntas para ele e ele dá umas respostas um pouco sem noção ali para Jesus, perguntando como é que ele ia voltar para o ventre de sua mãe, né? Então, só com esse versículo de João 3,16, você pode evangelizar por aí, você evangeliza qualquer um, né? E o versículo 16, ele começa dizendo, porque Deus, ele começa primeiramente falando, porque Deus, começa falando do maior ser. Quem é Deus? Deus, ele é o maior ser, o Criador de todo o universo, né? A primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai, um ser incriável, que ninguém o criou. Deus também é um ser imaterial, que ele criou a própria matéria, inespacial, criou o próprio espaço, e atemporal, criou o próprio tempo. Então, esse é Deus, um ser tão grande, tão maravilhoso, que está aqui nessa noite no meio de nós, que te amou mesmo antes de você nascer. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, eu te conheci. Antes que saísse da madre de sua mãe, eu te santifiquei. Salmos de número 139, verso 13 ao 16 disse: pois tu formaste os meus rins,
Tu me teceste no ventre da minha mãe, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e o teu livro foram escritos os dias que foram ordenados para mim, quando não havia nenhum deles ainda. Um Deus que não tem como calcular a sua imensidão, já conhecia suas falhas, já conhecia os seus erros, os nossos erros, mas mesmo assim Ele nos amou. Ele já conhecia a nossa infidelidade, mas mesmo assim amou você. Você vê, um Deus que tinha tudo para nos rejeitar, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele continua te amando, mesmo com os seus erros, mesmo com os seus vacilos, mesmo com os meus erros, meus vacilos, Ele continua nos amando. Aí o versículo ainda 16, ele continua dizendo: porque Deus amou. Aqui ele fala do maior sentimento, que é o amor. Sabemos que existem vários tipos de amor. Existe o amor fraternal, o amor romântico e o amor familiar. Mas esse amor, ele amou, esse maior ser, ele nos amou com o amor ágape. O que significa? O que é o amor ágape? É o amor incondicional. Ele nos ama independentemente das nossas ações, independente de como nós somos, falhos, pecadores, Ele continua nos amando. Então isso é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor dado livremente, e ele não muda com base nas circunstâncias. Segundo, que amor é esse? É o amor sacrificial. Deus não poupou seu próprio filho por sua causa, por minha causa, e Deus mostrou na prática esse maior sentimento na cruz do Calvário, por mim e por você. Então esse amor não é qualquer amor, é o amor ágape, o amor sacrificial, é o amor incondicional, que independente se o ser humano mudar ou não, ele não muda, porque ele é amor. E o texto continua dizendo, no verso 16, porque Deus amou o mundo. Aqui acontece a maior inclusão de todos os tempos. Deus amou o mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela é usada por vários sentidos, dependendo do seu contexto. Ela pode ser usada para referir ao planeta Terra. Se você ler os Salmos de número 19, verso 4, ele diz. Ela também pode ser usada para se referir a esse sistema mundano caído. Você vê lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E ela pode também se referir a pessoas, como o texto que nós lemos, João 3,16. Mas esse versículo, ele mostra a extensão do amor de Deus, a extensão, a imensidão desse amor. O que com esse versículo ele está dizendo? Que ele amou prostitutas, ele amou bandidos, ele amou homossexuais, ele amou criminosos, assassinos, idólatras. Olha a extensão desse amor. Ele não nos amou quando nós estávamos usando um terno, uma gravata. Ele não nos amou quando nós estávamos com uma Bíblia debaixo do braço. Não. Ele nos amou quando nós estávamos perdidos lá fora no lamaçal de pecados. Foi lá que a graça dele nos alcançou. Foi lá que a graça dele nos atraiu para a tua presença. Não foi quando nós estávamos aqui andando bonitinhos dentro da igreja, não. Não. Foi quando nós estávamos atolados no lamaçal de pecados. Lá fora, uns na criminalidade, outros na prostituição, outros dentro de um bar, perdidos. Foi lá que a graça dele te alcançou. Foi lá que esse grande amor te alcançou. E é por isso que esse amor dele é extenso. Alcança a todos.
esse amor não tem limites, esse amor não tem barreiras. O amor de Jesus, olha a extensão desse amor. O amor sem barreiras, sem preconceitos, sem limites, é o amor de Jesus. E essa é a causa de você estar aqui, essa é a causa de nós estarmos aqui nessa noite. É um culto de missões. Para você estar aqui nessa noite, alguém te evangelizou, alguém falou de Cristo para você, alguém falou da palavra, alguém deixou a zona de conforto para sair atrás de mim e de você. Alguém não olhou para o frio e disse: vou ficar debaixo da coberta. Não! Alguém se sacrificou para que nós estivéssemos aqui. Então eu e você devemos refletir nessa noite e pensar: o que nós estamos fazendo para o reino? O que nós estamos fazendo para ganhar as almas perdidas? Primeira carta de João, se eu não me engano, 2,18, ele diz: filhinhos, já é a última hora. E João disse isso há mais de 2000 anos atrás. Se ele disse há mais de 2000 anos atrás que já estava na última hora, imagine nos dias de hoje. Não tem mais tempo para perder, não tem mais tempo de brincar. Não, é nós sairmos da zona de comodismo e ganhar os perdidos que estão lá fora. Não medir esforços nenhum. E ele continua dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fala também da maior oportunidade. Mas essa oportunidade é só para quem crê. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, eu não sou salvo pelas obras ou por aquilo que eu faço. Eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, você pode distribuir sopa na rua, caixas de bombom, você pode doar roupas para moradores de rua, mas se você não crê em Jesus, isso não te faz um salvo. Você pode dar banho em mendigo, você pode fazer caridade, mas se você não aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, as suas obras, as minhas obras, são em vão. Porque não são as obras que nos salvam, mas é o sacrifício perfeito dele na cruz do Calvário, que ele já pagou há mais de 2000 anos atrás. Então não tem como comprar salvação. Isaías 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas obras como trapo de imundícia. Isaías diz isso. Então não podemos comprar salvação com as nossas obras. Não. Quem salva é Deus, quem nos leva a Deus é Cristo, e o que nos leva a Cristo é a reconciliação de morte na cruz. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar acesso livre. E o texto ainda continua dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça. Aqui também acontece o maior livramento de todos. Maior livramento. Que livramento é esse, Rafael? É o livramento da condenação eterna.
essa palavra perecer, irmãos, ela não quer dizer que a alma vai deixar de existir. Não. Segundo algumas religiões, elas acreditam que quando a pessoa morre, a alma deixa de existir, a alma acaba. Mentira. A alma não acaba, porque a alma, ela é eterna. Essa palavra significa sofrimento eterno. Quem morre sem Cristo vai para a perdição eterna. É só você ler a parábola de Lázaro e rico, que você vai entender isso. Então, Rafael, como faço para ser salvo? Como faço para escapar da condenação eterna? É por meio das obras? É pela minha bondade? Não, não é. É pelo sacrifício dele na cruz. Você lembra daquele episódio de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, e o carcereiro faz a seguinte pergunta: como faço para ser salvo? E ali eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então você vê que é pela graça. Você tem que crer. João 3, capítulo 3, versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É simples. Veja que o pré-requisito para ser salvo é você crer em Jesus e aceitar os seus ensinamentos. Não é apenas crer, mas também aceitar os seus ensinamentos, porque o que me salva, o que te salva, o que nos salva, não é aquilo que eu ouço. O que me salva é aquilo que eu ouço e pratico. Ouvir, até o ímpio ouve. Ouvir, até o ateu ouve. Mas não é pelo ouvir que você é salvo, é por ouvir e colocar em prática. Você só é salvo quando você ouve e coloca a palavra em prática. E ele continua dizendo aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui acontece a maior promessa de todos os tempos, a vida eterna. O Filho de Deus, irmão, foi esmagado naquela cruz, preso como criminoso, sentenciado como um bandido, cravaram-lhe uma coroa de espinho na sua cabeça, furaram suas mãos, os seus pés, uma lança atravessou o seu lado, e todo o pecado da humanidade caiu sobre ele, para te dar vida eterna, para nos dar vida eterna. Ele derramou o seu sangue naquele madeiro, para te dar vida eterna. O seu corpo foi dilacerado naquela cruz para te dar vida eterna. Ele te deu um banho de sangue, te purificou, te santificou para te dar vida eterna. Ele abriu o caminho. E o que nós estamos fazendo, irmãos, com essa tão maravilhosa salvação? Estamos jogando fora. Deus não é egoísta. A Bíblia diz que Ele deu o seu Filho. Ele deu. Se despiu de toda a tua glória. Isso fala de renúncia. Quando Ele se despiu de toda a tua glória, fala de renúncia, irmãos. É muito fácil falar de renúncia quando nós não renunciamos nada. É fácil falar para o bandido: ei, bandido, larga o fuzil, larga a pistola, larga a criminalidade, se eu e você não renunciamos nada dentro da igreja, se não renunciamos à cama quentinha.
É hipocrisia falar para a prostituta: larga o prostíbulo. É hipocrisia, irmãos. Se eu e você somos amantes do dinheiro, somos amantes das coisas desse mundo, e Jesus, ele certa feita, ele disse: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o coração de vocês. Então, às vezes a gente é hipócrita. Você acha que é fácil um bandido largar um salário de 50 mil na boca de fumo, numa favela, para viver com um salário honesto, um salário mínimo? É difícil. Você acha que é fácil ele largar a ostentação para estar aqui? É difícil. Como é que eu e você queremos que os lá de fora larguem isso tudo, se nós aqui dentro não renunciamos nada? É hipocrisia, irmãos. Sai da bebida, sai das drogas, sai da criminalidade, sai do prostíbulo, se eu e você não renunciarmos nada aqui dentro. Tem gente, irmão, que não renuncia nada e quer que as pessoas lá de fora renunciem. Se é difícil para você renunciar aqui dentro, você acha que é fácil para eles renunciarem lá fora? Não, de jeito nenhum. Porque se alguém me falar que o pecado é ruim, está mentindo. Pelo contrário, o pecado é bom, só que ele traz consequências. Então, irmãos, para você pregar para alguém, primeiro você também tem que renunciar aqui dentro. Porque não adianta pedir para eles renunciarem, se você não renuncia nada aqui dentro. Porque evangelho é renúncia. Evangelho dói e machuca. Renunciar, você sabe que dói e machuca. Eu sei muito bem, porque eu estive lá no mundo. Renunciei muita coisa. E dói, meu filho. Renunciar dói. A gente chora, a gente se entristece, porque renunciar é você largar aquilo que você ama para servir a Cristo, e é difícil. Então a palavra de Deus fala de renúncia. Você lembra quando Jesus chegou ali na praia e falou para aqueles pescadores: larga as redes de vocês, que eu farei de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que automaticamente, na mesma hora, eles largaram a rede e seguiram Jesus. Renúncia. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Renúncia. Todos tiveram que renunciar. Você acha que a igreja tem que ser diferente? Você acha que ir para a igreja vai ser diferente? Não vai. Temos que renunciar, irmãos. E a prova desse amor é que Ele entregou o Filho dele em nosso lugar. Um ser perverso, cheio de pecado e falha. Mas eu quero te dizer nessa noite, ainda tem esperança para você e para mim. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ainda há esperança para mim e para você. Enquanto que Ele ainda não volta, ainda dá tempo de nós renunciarmos, ainda dá tempo de consertarmos as nossas vidas, ainda dá tempo. Enquanto que Ele não volta. E esse amor inexplicável que quer entrar na tua vida hoje, é esse amor inexplicável que está batendo na sua porta hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Ele usa esse termo, tal maneira, é que o escritor João aqui falou: o que eu vou dizer para esse amor tão grande? Como que eu posso explicar esse amor? Aí ele colocou que Deus amou de tal maneira, é um amor inexplicável que não dá para explicar. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Irmãos, Ele nos amou, Ele te amou, sem que tivéssemos beleza, bondade, obras algumas, sem que tivéssemos algo a oferecer, Ele nos amou. É um amor inexplicável. Como que é esse amor, Rafael? Eu vou te explicar, e aqui eu concluo. É como se você estivesse numa prateleira de um supermercado, igual um produto vencido. Ali Jesus entra com um carrinho para fazer compra, e ele olha os produtos tudo vencido, e alguém pergunta para ele assim: mas esse produto está vencido? E ele fala assim: coloca dentro do cesto que eu pago. Esse daqui eu pago, coloca dentro do cesto. E quando você chega ao caixa para pagar aqueles produtos, quem está no caixa? O diabo? Claro que não, que Deus não deve nada ao diabo. Quem está no caixa é o próprio Deus. E ali é perguntado: esse produto aqui está vencido, você vai querer assim mesmo? E Jesus: passa que eu pago. Esse daqui também, passa que eu pago. Esse daqui também, passa que eu pago. Foi passando e foi pagando. Foi assim. Nós éramos como produtos vencidos em uma prateleira que ninguém queria. Você não compra produto vencido no supermercado, você descarta na hora, você nem leva. Mas Jesus não. Jesus, ele passou no caixa de Deus e falou: tá pago esse daqui, tá pago esse daqui, tá pago esse daqui também. Eu compro tudo. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque ele pagou a nossa dívida. E eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que a dívida está paga. A minha dívida está paga. Pelo sangue de Jesus, a nossa dívida está paga. É por isso que nós podemos gritar com ousadia para o mundo: está pago a nossa vida, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque está pago, está pago, está pago, está pago. Alabachuri anda alabacheia. Aleluia. Está pago a sua dívida, está pago a minha dívida, está pago a nossa dívida. Nós já estávamos caminhando para a condenação, mas Cristo foi a ponte que nos ligou novamente com Deus. E a mansão celestial aguarda eu e você. É por isso que nós temos que ter esperança. É por isso que você não tem que desistir. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode retroceder. É por isso que você, se você pecar, você fica tranquilo. Você tem um advogado fiel, que é Cristo Jesus. É só você continuar firme. É só você continuar caminhando, que a Canaã celestial está logo ali. É só você não perder a esperança. A Canaã celestial está logo ali. Então renuncie na sua vida, irmãos, aquilo que está te atrapalhando caminhar, aquilo que pode ser um empecilho de você chegar até o céu. Alabachuri ande alabacheia. Tire tudo aquilo que está demasiado da sua vida, tudo aquilo que não presta da tua vida, porque a volta de Jesus é iminente. A palavra iminente significa a qualquer momento ele vem. O maior erro da igreja é viver uma vida como se Cristo nunca mais irá voltar. Esse é o maior erro da igreja. Se a volta dele é iminente, nós temos que viver para Cristo como se ele fosse voltar agora mesmo. Então cuidado, irmãos. Vamos ficar firmes na presença de Deus. Convide para a igreja aquela pessoa que está fora da presença de Deus, aquela pessoa, o seu vizinho, convide para vir ao culto, né? E que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor inexplicável de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações.